Bom dia, gays. Nem é bom dia, né? Tá tudo escuro, é boa noite. Mas eu vou continuar mantendo o bordão. O café com o Gay Pai de Pet tá em pausa até a gente começar a segunda temporada, mas eu já vou dar o início, já vou dar start nesse outro projeto aqui que eu tinha falado com vocês, que a gente ia ter umas histórias mais apimentadas, algumas mais engraçadas. E então a gente começa agora o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Tem vários trocadilhos aí pra vocês, né? E a ideia é manter aquilo que a gente já tem no Café com Gay Pai de Pet: respeito, um lugar seguro, um lugar de afeto e também aqui um lugar um pouco mais engraçado e um pouco mais apimentado também pra vocês. Bom, eu vou começar esse episódio com duas histórias de amigos, tá? A primeira história ela é mais curta e mais suave, e a segunda ela é um pouquinho mais tensa, mas ela é divertida. Então eu pedi para eles me mandarem as histórias escritas para eu poder ler. Eu já conheço as histórias, mas vou tentar aqui reagir, né? Porque eu não li os textos que eles mandaram. Vou tentar reagir com vocês a partir desses textos aqui. Então vamos lá. A primeira história então é mais curta, tá? Pra gente aquecer os motores. Mas a segunda, tenho certeza que vai ser do Kill cair da bunda, como diz a Carol Absinto. Primeira história. Viado, se você falar o meu nome, eu te mato. Desculpa, Jefferson, não vou falar, não. Não é Jefferson. Gente, óbvio, né? Não vou falar o nome. Eu era só uma jovem camponesa, a blogueirinha ainda não tinha lançado o tutorial de chuca com garrafa PET. Ou seja, eu sabia o que tinha que fazer, mas não sabia como. Vamos lá. Eu era virgem na época e apesar de já ter saído com alguns caras, ainda não tinha chegado nos finalmente. Mas esse cara eu estava investindo porque a gente já tinha ficado, tinha sido legal e ele tinha me convidado para jantar fora. Fina. Pensei, essa é a oportunidade de perder a virgindade com um cara massa. Legal, amigo, realmente, né? Seria aqui o mundo ideal, assim. Acho que todo mundo gostaria de ter um lance desse para perder a virgindade. Muito massa. A minha foi bem diferente. Assim, eu sabia que tinha que me preparar para poder encontrar com ele. Já tinha ouvido falar de Xuca nas rodas de amigos, mas nunca tinha entrado a fundo no passo a passo de como fazer, gente. Ah, não vou comentar. Só sabia que ela servia para limpar tudo para você poder ter a relação íntima tranquilo. E eu que sou noiado com sujeira, pensei, vou fazer sim com certeza. Beleza, eu tava pronto, ele passou pra me pegar, achei muito fofo. Fofo mesmo. Geralmente a gente tem que pagar o Uber do cara, né? Esse aqui passou pra pegar. Ele já tinha escolhido o restaurante e fomos pra lá. No caminho, conforme o carro passava por lombadas, eu sentia a minha barriga estranha. Desculpa, gente. Bom, eu tinha feito o negócio pela primeira vez, né? Então eu não sabia qual era a sensação depois de fazer a tal da chuca. Chegamos no restaurante, o papo tava legal, fizemos o pedido, mas eu continuava me sentindo estranho. A verdade é que eu já não estava mais pensando em transar, eu estava bastante desconfortável. Comemos, conversamos, ele deu algumas indiretas para depois do jantar a gente esticar a noite, mas como eu estava me sentindo mal, tentei não ser cuzão, mas neguei de estender a noite. Eu imagino o cara, né, decepcionado, porque passou pra pegar a gay, levou pra jantar, e daí a gay comeu, encheu a barriguinha e vaza, né? Deve ter ficado com ódio. Comemos, conversamos, ele deu algumas indiretas, mas como eu tava me sentindo mal, tentei não ser cuzão, mas neguei de estender a noite. Vi que ele ficou meio chateado, com razão, né? Sim, com razão. Mas eu não estava fazendo com doce, eu estava mal mesmo. Terminamos de jantar e eu já não conseguia nem me concentrar na conversa. Ele, percebendo que nem a conversa fluía, acelerou o fim do encontro e me deixou em casa. Chegando lá, eu já nem respirava mais. Corri pro banheiro e não deu tempo nem de sentar. Voou água suja para todo lado. Era um esguicho de esgoto. Desculpa. O que aconteceu foi que eu sabia que para fazer a chuca tinha que encher o quilo de água, mas ninguém nunca comentou que tinha que tirar a água. Deus. Na minha cabeça, a água entrava limpa e era absorvida pelo organismo. Ah, com certeza, gata, a senhora é uma planta, né?
pelo organismo. Não demorou para eu perceber que isso não acontecia. Eu passei todo o jantar segurando aquela água. Foi uma das situações mais angustiantes da minha vida. Gata, como segura essa água? Eu tô em choque. Eu já conheci a história, mas, gente, eu tô revivendo. Tô revendo aqui junto com vocês, porque, olha, é muito tenso. Eu não tinha ouvido, não tinha ouvido alguns desses detalhes. Eu passei mal. Eu passei todo o jantar segurando aquela água. Foi uma das situações mais angustiantes da minha vida. Agora, pensa se eu não tenho esfíncter forte pra segurar por tanto tempo. Ainda bem que a senhora era virgem, né? Que se não fosse, não ia segurar. Ou pior, se a gente vai para um motel e chegando lá e ele tenta me comer e toma um esguicho, terminando todo coberto de merda. Isso não aconteceu, mas mesmo assim o menino foi deixando de falar comigo e nunca mais saímos de novo. Ainda acho que foi melhor assim do que ter passado a vergonha de ter esguichado água de chuca nele. Gata, realmente. Foi bem melhor. Ele termina isso. Bi, você já conhecia a história, podia ter escrito você mesma para não me dar esse trabalho. Beijo, amigo. Beijo, amigo. Obrigado por mandar. Eu ainda fico chocado com essa história, porque eu lembro na época, né, não tinha internet, então a gente não tinha acesso à informação tão fácil. Mas, porra, podia ter conversado com uns amigos, né, perguntado pra alguém, sei lá. Porque eu sei, é um assunto meio delicado e na primeira vez a gente sempre fica com vergonha, né, constrangido, porque é um assunto que é constrangedor. Hoje é muito mais fácil, né, com a internet. A gente busca o chat GPT capaz de ajudar a fazer da forma certa. Mas sinto muito mais por outro lado que bom que a senhora era virgem e segurou firme o negócio até eu voltar pra casa a noite inteira. Eu tô chocado. E que o menino também ele deveria agradecer, né? Ele não deveria ter ficado chateado, não. Ele deveria ter ficado grato porque ele escapou de uma, mais ou menos. Gente, essa foi a primeira história, então não vou falar o nome do amigo pra não expor. E desse outro também não, porque essa eu acho que ainda é pior. Se bem que as histórias têm uma relação aí, uma correlação. Bom, vou começar, pra não enrolar muito. Amigo, eu vou trocar o nome aqui do cara, apesar de você saber qual é, mas é melhor trocar para não correr o risco e também com o que ele trabalha. Sim, melhor mesmo. Bom, essa história já tem alguns anos, mas vou tentar me lembrar dela para contar certinho aqui para você e para você contar no seu canal. Era início dos anos 2000, 2006 eu acho, e eu já estava há algum tempo conversando com o Roberto. A gente tinha se visto algumas vezes, já em rolês, mas nunca tinha ficado. E a gente ficava tentando marcar de se encontrar e nunca dava certo. Nada muito diferente do que o que todo mundo passa nesse meio, né? Mas enfim, um certo dia a gente conseguiu conciliar as agendas, mais por ele do que por mim, porque ele tinha pouco tempo, já que ele é dono de uma rede de, vamos dizer, padarias, para não revelar um negócio real. Eu sei o que é, mas também não vou falar. Então, a gente conseguiu marcar de se ver numa segunda-feira. Sim, um dia meio nada a ver, mas é o que a gente tinha disponível. Como já fazia um tempo que a gente conversava e a gente já tinha se visto pessoalmente em alguns momentos, a gente combinou de ir direto para o motel. Ele passou a me pegar. Olha, meus amigos, né? Tem chofer, tem motoristas particulares. Poucas vezes isso aconteceu comigo. Triste. Me perdi aqui. A gente conseguiu se marcar, como já fazia um tempo, ele passou pra me pegar. Um carrão chique pra caralho. Fiquei até me sentindo mais pobre do que eu já sou, mas tudo bem. Sou pobre, mas sou limpinho. Depois vocês vão entender por que eu tô dizendo isso. Ali no carro, a gente tava meio sem graça ainda pela situação e com aquele papo tentando quebrar o gelo, falando do tempo, falando das aleatoriedades. Mas isso mudou rápido. Assim que a gente fechou a porta do quarto, a gente começou a se pegar muito forte. Não vou entrar aqui em detalhes dessa parte porque não é o objetivo da história. O objetivo é a segunda parte. Enfim, fizemos o que tínhamos para fazer ali, na cama, foi legal. Eu acho que eu estava com uma expectativa mais alta do que deveria, por ele ser um cara muito bonito, todo malhado, rico, educado, inteligente e com um negócio de sucesso na cidade. Bom, eu geralmente sou mais ativo e ele, até onde entendi, é só passivo. Ou seja, tudo bem, deu match. Como o quarto do motel era bem bacana, eu queria aproveitar ao máximo, já que não tinha tudo aquilo disponível para mim todo dia. Então, tava com o boy, que eu tava afim de ficar, num quarto legal de motel, por que não curtir a noite, mesmo sendo uma segunda-feira? Arrasou, viado. A segunda-feira que todo mundo gostaria. Dei a ideia para ele de irmos pra banheira, e ele topou na hora. Ai, que delícia.
Ele ligou a banheira, deixou lá enchendo, enquanto isso a gente ficou conversando na cama. Banheira é um saco, né? Que a gente acha que ela já vai estar pronta com as pétalas de rosa pra gente entrar. E é esse processo de encher, daí botar pra funcionar um saco. Fora quando a água esfria, não sei se já passaram por isso, tá na banheira e de repente começar a ficar com frio porque a água esfriou. Vou voltar. Ele ligou a banheira, deixou enchendo, a gente ficou conversando na cama. Depois de uns minutos, a banheira já estava pronta e a gente foi continuar a conversa por lá. Nesse ponto, a gente já tinha pegado uma cervejinha no frigobar e estávamos bem à vontade, relaxados, curtindo a noite. Ali na banheira, a gente ficou mais próximo e como nós dois estávamos pelados, se encostando, o clima começou a esquentar de novo. Em princípio, eu não tinha pensado em transar de novo, mas como a situação estava indo por esse caminho, não vi problema e já comecei a me animar. Foi nesse ponto que o Roberto foi bem rápido. Quando me dei conta, ele já estava de pé na banheira, na minha frente, de costas, com a bunda virada para mim. Como eu estava sentado e ele de pé, a bunda dele ficava bem na altura da minha cara, ou seja, entendi que ele estava querendo um beijo grego. Quem não quer? Como eu curto bastante, não era um problema nenhum. Mas antes mesmo de eu chegar perto o suficiente para iniciar os trabalhos, eu percebi que o olho do rabo do rapaz estava se movimentando. E eram uns movimentos estranhos. A coisa foi muito rápida. Foi o tempo de eu perceber o que estava acontecendo e levar 2 dedos até o brioco do Roberto para tentar impedir a saída do que estava vindo. Evidentemente, 2 dedos não foram suficientes para impedir a saída. E aquilo caiu na água da banheira, em cima de mim, sendo que já tinha passado também pelos meus dedos. Nossa, só de lembrar já me dá ânsia de vômito. Ah, realmente. É aquele momento que a gente não sabe muito bem como reagir, só reage porque não tem tempo de pensar. Tudo aconteceu muito rápido. Meu instinto foi me levantar para sair daquela água o quanto antes, mas eu fiz isso já gritando com ele. Você tá louco? O que você tá fazendo? E a sequência acho que me chocou ainda mais do que o que já tinha acontecido. Porque o Roberto sequer saiu da posição em que estava, só virou a cabeça para trás e com um tom bastante surpreso ele me questionou. Você não curte? Você não curte? Como assim você não curte? Até o sabor da pizza a gente pergunta pra pessoa antes de pedir. Esse tipo de coisa deveria ter sido conversado antes. Conversado. Antes a gente nunca chegou a ter nenhum tipo de assunto que levasse por esse caminho. Falamos putaria, o papo esquentou, mas nunca chegamos a falar de fetiches envolvendo esse tipo de coisa. E ele falou na maior naturalidade, como quem pergunta se você não curte açúcar no café. Eu nem lembro o que eu respondi. Eu tava tão puto e xingando ele, eu corri pro banho e comecei a me esfregar. Me esfreguei muito a ponto de quase me machucar, porque eu estava com muito nojo. Ele parecia surpreso com a minha reação, mas não esboçava muito arrependimento. Pelo jeito, geral curte esse tipo de fetiche, e eu devo ser o diferente. Amigo, não, eu também não curto não, tô de boa. Claro que depois disso tudo, fomos embora, num silêncio mortal dentro do carro. Ele me deixou em casa e nunca mais trocamos nenhuma mensagem. Bom, amigo, essa é a minha história, que você já conhecia, espero que a galera do seu canal curta ela. Já tivemos muitos encontros ruins, mas esse tá no top 3. Já tive muitos encontros ruins, mas esse tá no top 3. Amigo, pra mim esse é top 1, tipo, real, tenso. Gente, é aquilo, né? Fetiche cada um tem o seu, maravilha, desde que não seja nada ilegal, nem que não seja consensual, mas é que tem coisa, né, que tem que ser combinada, a gente tem que ser conversada antes, tem que perguntar pra pessoa, né? Não dá pra ficar surpreso que a pessoa não curte o negócio. Enfim, essas foram as histórias de hoje. Espero que vocês curtam, que vocês tenham rido comigo, se surpreendido. Eu já conhecia as histórias, mas mesmo assim, gente, deu um nojo e, enfim, vocês perceberam aqui, né, que eu fui revivendo junto com vocês. Bom, espero que vocês curtam esse novo modelo, esse novo estilo, comentando aqui histórias. Mandem as histórias de vocês, vou deixar o e-mail aí nos comentários, na descrição do vídeo. E a gente se vê não sei quando, porque eu não vou botar periodicidade nisso, porque senão eu fico doido.
Então, conforme for chegando história, conforme eu for tendo tempo, eu gravo pra vocês. Vou tentar ter microfone, né? Porque eu sei que fica ruim sem o microfone. E ajeitar melhor as coisas também aqui, luz e tudo, porque para ficar um pouquinho mais decente. Mas é isso. Obrigado por estarem aqui no Contatos Imediatos de Quarto Grau. E a gente se vê com as próximas histórias que virão por aí.